nós estávamos caminhando num assunto, falando sobre cansaço, e interrompemos no último final de semana, mas vamos retornar a esse assunto, porque é um assunto que Deus quer tratar conosco. Salmo 127, quantos já encontraram? Digam glória a Deus. Antes de nós entrarmos no texto, deixa eu recapitular aqui esse assunto, olhe para mim. O cansaço, na verdade, ele é uma reação inerente de todo ser humano. Após o pecado e a expulsão do casal do jardim, nós começamos a ser condicionados a situações pelas quais Deus não nos criou para viver. Não havia cansaço no Éden, não havia doença no Éden. No Éden, o homem era uma estrutura perfeita. A partir do momento que o homem abre mão dessa condição, dando a Satanás a oportunidade de entrar no mundo, Satanás trouxe e implantou na vida do homem um pacote de inconformidades e problemas e limitações, e o homem então deixa de ser a perfeição, a coroa da criação. Jesus, ele vem e morre pela nossa vida no Calvário, mas ainda assim nós estamos vulneráveis a uma série de situações que podem nos atrapalhar. Eu não ia trazer um tema para o altar se eu não entendesse pelas Escrituras que esse tema, como o cansaço, pode ser extremamente perigoso para a nossa vida. E aí você pode questionar: pastor, mas então minha vida está em perigo eminente, porque eu estou cansado. Entenda bem, o cansaço ele pode atingir 3 áreas da nossa vida, e é aqui que mora o perigo. Ele pode ser um cansaço físico, como nós aprendemos, e o cansaço físico ele é o mais corriqueiro, porque nós trabalhamos e nós adquirimos um volume de compromissos e responsabilidades e assumimos um volume alto de demandas. Isso vai variar se precisamos de mais dinheiro ou de menos dinheiro, ou se somos pessoas muito boas para ajudar, mas a verdade é que nós vamos assimilando demandas físicas que vão impactando na nossa estrutura física, na nossa carne. Quando o cansaço está sobre a nossa carne, nós temos aqui uma situação que não é tão grave de ser solucionada. Amém? Como que eu venço o cansaço físico? Me deem vocês aí algumas estratégias para você descansar fisicamente, descansar sua mente. Vamos lá. Eu vou começar aqui e eu quero que vocês participem e me ajudem a pregar. Bem, eu acho que se você alugar uma pousada aí com uma diária de R$450 em Búzios, ali no alto ali daqueles montes, perto do mar, com café da manhã incluso, eu acho que 70% do teu cansaço vai ser resolvido, hein? Então já abri aqui as negociações, aqui as propostas para vencermos o cansaço físico. Quem tem uma outra boa ideia, por gentileza, pode soltar? Do outro lado de Búzios? Búzios, 70% do teu cansaço é resolvido quando você entra na cidade e já começa a sentir o cheiro do mar. Quem tem uma outra opção aí, além de Búzios, por gentileza? Mais barato o quarto, né? Então quem não está podendo ir para Búzios, mas tem uma cama deliciosa para dormir aí, diga glória a Deus. Verdade, eu acho que no meu caso aqui hoje, pelo tempo acumulado, 8 horas de sono é pouco. Eu deveria dormir no mínimo aí uns 7 dias, uma semana inteira dormindo, hibernando, para conseguir colocar todo o cansaço físico aí em vantagem para mim. Mas de fato dormir seria uma boa alternativa para o cansaço físico. Mas não é o cansaço físico que nos preocupa. O cansaço físico, como eu já falei, ele é inerente à nossa condição. Nós vamos tê-lo. Provavelmente você está aqui hoje muito cansado. Alguns trabalharam, não tiveram tempo de descanso ao final de semana. Mas aonde que mora o perigo? Quando o cansaço adentra as nossas emoções, a nossa alma, e quando o cansaço vai se ampliando a um desgaste espiritual.
Então, se nós somos corpo, alma e espírito, quando a nossa alma entra num processo de desgaste e de cansaço, e quando principalmente o nosso espírito, que sempre está pronto a se conectar com o Senhor, quando começa a haver desgaste espiritual e cansaço espiritual, não vai ter uma igreja no mundo que vai ser boa para você. A princípio, pelo nosso orgulho de não assumir as responsabilidades do nosso cansaço, nós vamos começar a culpar o nosso pastor, os nossos irmãos, vamos achar a nossa igreja insuficiente. Aí a gente vai mudar para uma que a gente acha que seja melhor, que tenha um movimento melhor. Mas o problema não está no lugar que a gente está frequentando. O cansaço está no nosso espírito, está na nossa alma. A euforia daquele novo lugar vai passar. A gente tem percebido que dura 6 meses, 8, 1 ano. Daqui a pouco a pessoa está na mesma realidade espiritual. Aí vai ter que ir para uma outra. Aí haja ministério e igreja para entreter a gente, como a gente precisa ser entretido daquele cansaço, daquele desgaste e daquele sofrimento que na verdade nunca deixou a nossa alma. Está lá conosco, caminhando conosco. Então, quando o problema está nas emoções ou no mundo espiritual, aí, meu irmão, minha irmã, o cansaço começa a gerar outros desdobramentos. Na alma, uma pessoa cansada nas emoções, ela vai estar suscetível a processos depressivos, que são graves. O processo depressivo vai tirar a sua alegria, vai tirar a sua vitalidade, vai tirar a sua temperança, seu domínio próprio. Ele vai arrancar seus filtros e você vai ficar amargurado, amargurada. Vai, sem querer fazer isso, ferir as pessoas que estão perto de você. Quando o cansaço está nas emoções, o marido deixa de ser agradável, a esposa deixa de servir a sua casa, a sua família com alegria e começa a arrumar problemas e começa a arrumar questões num copo de água que é jogado no chão. Qualquer coisa vai virar pretexto para tentar desabafar aquele excesso e aquele acúmulo nas emoções. Quando o problema é espiritual, já falei, se não muda de igreja, começa a abrir mão de ministério, começa a abrir mão de projeto, a palavra já não é suficiente mais, o tempo de permanência no culto, o pastor está falando muito, o pastor está pregando muito, o pastor está pedindo muita oferta, as coisas vão se tornando saturadas e o problema está no espírito. Será que eu não estou fazendo uma breve avaliação e um diagnóstico de uma realidade que você esteja vivendo nesse tempo? E o que fazer para mudar isso? Porque parece que as forças não vêm. Quem está vivendo um processo de cansaço, desgaste da alma e do espírito, essa pessoa tem um desejo motor lá no seu âmago, mas ela não consegue reverter aquele quadro que está vivendo. Ela vai se entregando aos poucos. Às vezes nem deixa de vir à reunião, mas não consegue mais receber. Está cheio, está lotada de emoções que não conseguem ser trabalhadas e compreendidas. Então aquela vontade de servir a Deus ainda está lá. Aquele desejo ainda de ser relevante na vida ainda está lá. Mas aquela pessoa não consegue dar vazão ao que é bom. E vai se perdendo, até mesmo se afastando da presença do Pai. Aqui no livro de Salmos, eu não sei se você sabe, mas os Salmos não foram escritos. Os Salmos não foram escritos apenas por um autor. Davi escreveu grande parte deles, mas o Salmo 127, por exemplo, é um salmo de Salomão, um dos homens mais sábios, porque de Deus recebeu sabedoria. Olha o que ele vai falar sobre essas questões da nossa vida aqui. Capítulo 1. Você pode ler junto comigo? Vamos ler em alta voz para você assimilar esse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados
o sono ou enquanto dormem. Para o texto aqui, vamos prestar atenção naquilo que Salomão está sendo usado para nos falar. Eu gostaria que você repetisse comigo 2 verbos muito importantes desse salmo aqui, que na verdade são um resumo da minha vida e da dinâmica da minha vida e da sua vida. Repita comigo: edificar e proteger. Diga mais alto: edificar e proteger. Procure 5 irmãos à tua volta e repita esses 2 verbos pelo menos 5 vezes, uma vez para cada irmão. Diga: edificar e proteger. Edificar e proteger. Quem está ao vivo, escreva nos comentários. Vamos lá: edificar e proteger. Temos sinônimos? Temos. Edificar, construir. Proteger, guardar. Significam a mesma coisa. Salomão, ele traz a profundidade da minha caminhada. Do dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer, a minha vida ela vai transitar nesses 2 verbos aqui. Ora eu estarei trabalhando para edificar, para construir algo, ora eu estarei tentando guardar e proteger aquilo que eu conquistei. A palavra de Deus é excepcionalmente interessante e inteligente para nós. Olha para mim aqui. Parte da minha vida, isso é uma dinâmica diária, cotidiana. Não há como fugir disso. Fugir disso eu estou morto. Fugir disso eu estou internado. Até uma pessoa internada está nessa dinâmica que ela está tentando guardar a sua própria vida e preservar a própria vida. Quem está na UTI está lutando para salvar a sua vida. Então a dinâmica não muda, só quando eu morro. E qual é a dinâmica da minha vida? Se eu caso, se eu construo, se eu conquisto, se eu tenho filhos, se eu tenho uma empresa, se eu trabalho, a dinâmica da vida significa isso: edificar ou gastar tempo, energia, construindo algo, ou em algum outro momento, quando eu não estiver construindo ou edificando, eu estou guardando, protegendo, velando, sendo zeloso por aquilo que já foi adquirido. Então, se eu não estiver edificando, eu estou protegendo. Ele está trazendo para nós aqui como fazer isso de uma forma que nós não nos cansemos. Como sermos ativos, contínuos e permanentes, edificando algo, sem que isso nos gere prejuízos, cansaços e sobrecargas. Há um detalhe: ele está falando de alguém que vai fazer toda a diferença no meu construir, no meu edificar e nas minhas tentativas de proteger e guardar aquilo que eu edifiquei. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão tentando edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é a tentativa. Ele traz um termo aqui técnico: sentinela, vigia, guarda, aquele que está atento, tentando proteger sua posse. A diferença na caminhada de alguém que é constante, de alguém que não vive abatido, de alguém que não se prostra, de alguém que não renuncia, de alguém que não desiste, o segredo dessa pessoa não está na capacidade que ela tenha tanto de edificar ou tanto de guardar, mas no espaço e na abertura que ela deu para que o Senhor colabore com isso. E alguém pode me dizer: pastor, o Salomão está sendo redundante, porque Deus está na minha vida. Com que ótica e propriedade você está dizendo isso para mim hoje? Não, porque Deus está em todos os lugares. Deus caminha comigo, acorda comigo. Bem, se isso fosse uma realidade, se Deus fosse ativo na nossa vida, independente das nossas decisões, em Apocalipse Jesus não estava fora da igreja pedindo para entrar nela. O Cristo escreveu através de João uma carta a 7 igrejas. E uma das igrejas ele disse, na verdade a primeira:
eis que estou à porta e... Ele sabe o que está acontecendo lá dentro? Sabe, porque é Deus, mas ele não está lá dentro. Porque há uma diferença da presença manifesta de Deus e da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Estar à porta e bater é uma tentativa do Criador de participar da minha vida, de ser íntimo de quem está edificando, de quem está construindo, de quem está trabalhando, de quem está tentando avançar e de quem está ao mesmo tempo tentando proteger aquilo que já conquistou. É óbvio que Deus sabe de todos os processos da sua vida, de todos os sonhos que você escreveu, de tudo aquilo que está gravado na sua alma, de toda a indicação, de todo o foco que você está dando, mas não significa que Ele esteja nesse processo. Para que Deus esteja no processo daquilo que você está construindo, ou tentando guardar e preservar, é necessário uma aliança, é necessário uma abertura, é necessário um convite que talvez não foi feito. E por isso talvez você está a ponto de desistir hoje. Porque tentar preservar um casamento com a sua própria capacidade e habilidade é trabalhoso demais. Tentar empreender nos tempos que nós estamos vivendo hoje é trabalhoso demais. É trabalhoso demais manter uma empresa aberta hoje. É difícil conseguir isso sozinho. Ou o preço que você terá de pagar para conseguir esse crescimento é muito alto. Alguém está recebendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Se manter naquele lugar que Deus te plantou, como secretária, como gerente, como profissional que você é e se especializou para ser, até para se manter naquele lugar é desafiador pelas tarefas que você tem no seu trabalho e principalmente desafiador porque todos os dias você vai ter que lidar com uma série de pessoas que estão ali praticamente para te desestabilizar. Essa é a impressão que a gente tem muitas vezes convivendo com certas pessoas no ambiente de trabalho. Tem hora que você para e você pensa, não é possível, esse homem saiu de casa hoje só para perturbar a minha vida. Quem já teve essa impressão aqui? Essa mandada saiu de casa hoje, tem um capeta no lombo dessa mulher, que essa mulher parece que não vai sossegar enquanto ela não me fizer perder a cabeça. Quem já se deparou na semana com o mandado do capeta aí, levanta a mão. Pastor, de vez em quando eu me... Não tem vergonha de falar não, tem uns endemoniados aí, que a vontade você tem de botar a mão na cabeça, sai capeta da vida dessa pessoa, para eu ter paz para trabalhar. É verdade ou não é, gente? Ou só acontece comigo? Então Deus é um Deus que pode ver o que está acontecendo dentro da casa. Deus é um Deus que pode ver o que está acontecendo dentro da empresa. Ele é poderoso, onisciente, para ver o que está acontecendo no interno, no profundo, no íntimo, mas não significa que Ele esteja lá atuando. E isso vai partir do pressuposto de que você o convidou para entrar, que deu um lugar à mesa para ele sentar, para que houvesse intimidade e comunhão. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí nós chegamos à compreensão que o descanso, ele não é um dia da semana. Não adianta falando hoje, diga, o meu descanso é o Senhor. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Salomão continua nessa revelação dizendo, inútil vos será acordar cedo. É tão interessante como que o nosso corpo é cíclico. A primavera faz com que o sol nasça mais cedo. Eu tenho acordado 4:30 da manhã, porque é o horário que começa a clarear. Vocês perceberam que está clareando mais cedo? O inverno, o sol nasce mais tarde. Nós somos tão
ligados à luz, nós nascemos tanto para a luz como o girassol para o sol, que nós despertamos. Eu estou despertando quando o dia começa a clarear. Eu tenho aproveitado para orar, mas também chega uma hora dessa eu estou um bagaço, querendo cama. Mas enfim, o foco não sou eu, mas sim a palavra. Inútil vos será acordar cedo. É a realidade da maioria das pessoas que estão aqui. Ou tem algum herdeiro aqui nessa noite? Porque se tiver algum herdeiro aqui de alguns milhões, nós estamos precisando de amigos assim. Quem quer um amigo milionário? Diga glória a Deus. Estou precisando, estou querendo uma amizade com um milionário. Amém? Para comer uma carne, para tomar um banho de piscina. No verão a gente quer amizade sincera com quem tem piscina em casa. Brincadeiras à parte. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde. E aí o Salomão vai lá na nossa ferida, ele diz: comer o pão de dores, esse pão duramente conquistado, esse pão duramente trabalhado, isso é necessário sim, muitas vezes. Existem ciclos da nossa vida de uma dedicação maior, que você só vai avançar, que você só vai expandir se você dedicar-se um pouco mais. Esforço é uma palavra que vem, coloque força aonde você já está aplicando força. Esforço é força duplicada sobre algo. Há tempos de um trabalho maior, de uma dedicação maior, de uma entrega maior e automaticamente um cansaço maior. Mas entenda bem, não vai vir pela sua capacidade, não vai vir pela sua habilidade, não virá pela força do seu braço. O que Deus quer fazer com você, o que Deus tem preparado para a sua vida, virá a partir do momento que você tiver o Senhor acima da sua força. Quando você e eu aprendermos a descansar, porque a gente só vai parar se a gente confiar. O Senhor, ele termina o versículo 2: dá aos seus amados. Ele está falando de intimidade aqui. Com quem Deus é íntimo, com quem Deus tem uma aliança e um relacionamento diário, Ele dá a essas pessoas enquanto elas estão dormindo. Mas aqui não é um sono. No hebraico, o texto do sono, a palavra sono, não está descrita como esse adormecer físico. Esse sono aqui, enquanto dormem, é um estado de graça e de paz. Para aqueles que estão no Senhor, num estado de graça e de paz, o Senhor dá o que essas pessoas querem, porque são amadas dEle, estão na presença dEle, têm relacionamento com Ele. Então essas pessoas na intimidade, no relacionamento, colocam suas necessidades, colocam sua escassez, colocam suas dificuldades, e não precisam estar fazendo campanha para que Deus responda. Deus tem o prazer de abençoar amados enquanto eles dormem. Enquanto essas pessoas estão descansando em Deus, Deus começa a redesenhar a história da família, Deus começa a redesenhar a história do ministério, Deus começa a redesenhar, a reconfigurar, a repaginar situações e pessoas que nós não temos nem a capacidade de transformar. Isso Ele faz não quando o Leandro está atuando, não quando o Leandro está ali com unhas e dentes, tentando fazer uma coisa acontecer na força do seu braço, mas é quando o Leandro sai de cena, no sentido de confiar nele e deixar que ele trabalhe. Deus trabalha por aqueles que nele descansam, por aqueles que nele esperam. Então você quer um marido convertido? Você precisa aprender a esperar esse marido no Senhor. E esperar não tem a ver com cruzar os braços e nada fazer. Esperar tem a ver de colocar o controle no altar. Nós precisamos aprender a soltar o mastro, a soltar o controle, a parar de achar que é com o nosso olhar e a nossa influência que as coisas vão se desenhar da forma que elas precisam ser desenhadas. Posso falar uma coisa sincera da parte de Deus para a sua vida e para a minha vida? Às vezes nós atrapalhamos o Senhor mais do que o ajudamos.
Eu não vou me estender porque está tudo muito claro, mas vamos rapidamente a um texto conhecido que corrobora, que se alinha com o Salmo 127, Mateus capítulo 6, rapidinho. É um texto que você já conhece, você vai rememorar aqui algo precioso que se linka a esse lugar de descanso. Eu não sei o que você está enfrentando nesse tempo, eu não sei o tipo de desgaste que você está vivendo, mas uma coisa eu estou certo: na presença do Senhor, em intimidade com o Senhor, você vai conseguir superar isso. Você vai conseguir remodelar o que foi perdido, o que está fora do lugar, quando você descansar no Senhor. Mateus capítulo 6, o versículo 6, olha o que Jesus propõe para a gente. Vamos ler em alta voz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a sua porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Para o texto aqui, preste atenção, que isso aqui é muito poderoso. Quem conhece esse texto sagrado aqui, levante a mão. Mas tu, pega esse dedo de profeta acusador aí e aponta para quem está perto de você e diga: é com você que Deus está falando, querido. É tu. Mas tu, agora perceba comigo, Jesus não disse: mas tu, se orares, entre no aposento. Não tem si aqui, não é condicional, não é opcional. Mas tu, quando? A pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você: quando que você vai voltar para esse lugar? Quando que você vai entrar nesse lugar? Ah, pastor, vou sair do culto então, porque eu ouvi o termo aposento. Deus está falando de quarto. Eu amo orar no meu quarto, então eu vou esperar o culto acabar, vou esperar todo mundo dormir, vou lá para o meu cantinho no meu quarto e vou me prostrar ali. Deus não está falando de nada físico. Volto a repetir, você não entendeu. O lugar de descanso não é um 3x3, um 4x4, um 5x5. O lugar de descanso é uma pessoa, é entrar em Jesus. E por que Jesus citou a palavra quarto e aposento? Porque quarto nos dá dois sentidos de propósito. Por que existe um quarto? Num casal, para a intimidade e para o descanso. Tudo aquilo que o Senhor deseja viver com você. Você está achando mesmo que o Senhor está desesperado? Talvez como você está. Você está achando que Deus está com a mão na cabeça, olhando para a sua situação e perguntando: o que eu vou fazer com ele? Você acha mesmo que esse momento adverso que você está vivendo está colocando Deus em prova, em pressão? Como se Deus estivesse muito preocupado com uma nova estratégia que Ele teria que tecer para te ajudar a passar por aquilo que você está passando? Você acha mesmo que o Criador dos céus e da terra, e do tanto do universo, de tão grande como Ele é, tão complexo como Ele é, você acredita mesmo que esse Deus está tão desesperado e desgastado como eu e você estamos? Ele já tem uma saída para tudo que você está vivendo. Ele já tem um mover para tudo que você está vivendo. E por que Deus não se manifesta? Porque você ainda não está no aposento. Você talvez, eu não posso afirmar isso, mas posso colocar em tese, talvez você não tenha entrado nesse ambiente com o Senhor de intimidade, de relacionamento e de quê? E de descanso. E de descanso. Mas há um convite. E olha que interessante, o que for acertado entre você e Deus no secreto, o que for construído entre você e Deus no secreto, Deus vai transformar em repercussão no público. Levante a sua mão direita comigo, que nós estamos num ambiente de profecia. Deus está proferindo o que nós estamos declarando aqui. Levante as suas mãos, eu não estou pedindo isso à toa. Erga as suas mãos aos céus e diga comigo: o que for resolvido no secreto, diga: o que for restaurado no secreto, vai ser manifesto por Deus no público. Você entendeu o que você acabou de declarar? O que você constrói no secreto repercute no público. Isso aqui é muito poderoso. O Deus que você aciona, o Deus que você corre, o Pai que você abraça no secreto,
você que está vivendo um tempo de isolamento, um tempo de abandono, um tempo de rejeição, um tempo de dívida, você pega tudo isso e você não aponta para ninguém, você não acusa ninguém, muito menos a si mesmo, mas você entra em Deus, para um tempo com Deus, para um tempo com Ele. O que você vive com Deus no secreto, na intimidade, no descanso em Deus, Ele trata de gerar repercussão no público. Não é o contrário disso. Não é atuar no público para ser conhecido no secreto. Não é agir no público. Não é sacudir pessoas no público. Não é ser uma pessoa muito qualificada no público. Não é do público para o íntimo. É do íntimo para o público. Não é do público para o secreto, é do secreto para o público. Eu estou te dando uma alternativa hoje muito simples. Eu estou dizendo para você que tudo vai se redesenhar na sua vida e na sua história, e você nem precisa mudar de igreja para isso, você não precisa nem encontrar novas amizades para isso, você precisa mergulhar na presença do Senhor. Não precisa abrir lá para não demorar. Eu cito Isaías 38, a vida de um rei completamente bagunçada, o homem sangrando por dentro. Ezequias, enquanto foi útil para tanta gente, se tornou inútil para a sua própria história. Com a vida completamente bagunçada, com uma enfermidade incontrolável, à beira da morte, Deus manda o profeta ao palácio, olha nos olhos dele e não fala nada sobre a enfermidade, porque a enfermidade não era a causa, a enfermidade era o efeito de uma vida desorganizada e bagunçada. Então a repercussão de uma vida desorganizada culminou numa enfermidade mortal. Isaías, o profeta, não fala nada sobre a enfermidade, mas diz para ele: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E qual foi a atitude desse homem, dessa autoridade? Questionar o profeta, se sentir ofendido com a palavra que denunciou a bagunça da vida dele, como muitos de nós fazemos. Uma forma de nos defendermos, de continuarmos nas mesmas situações, é quando Deus nos repreende e nós começamos a tratar o que Deus está falando no mundo espiritual como se fosse uma indireta humana de alguém. É uma autossabotagem. Não, o pastor está falando isso que ele conhece a minha vida. Ele está dando uma indireta para mim. É uma forma de continuar sangrando. Quando o Senhor traz uma denúncia sobre a nossa desordem, e cansaço gera desordem, porque você perde o apetite, você perde a condição de deixar tudo no seu lugar. Vocês estão comigo? Põe em ordem a tua casa. Você sabe qual foi a atitude de Ezequias? Ele despediu o profeta e foi para onde? Para o aposento, para o quarto. Ele fechou a porta do quarto dele, porque a partir daquele momento que denunciou-se a desordem do coração dele. Casa aqui, gente, não tinha a ver com família, não. Casa é o coração. Põe em ordem a tua casa, ou seja, reveja as prioridades do seu coração. Você se perdeu de você mesmo. Você está tentando servir a tanta gente, ajudar tanta gente. Você é bom para os outros, mas você deixou de ser bom para você mesmo. Você deixou de cuidar da sua vida e assumiu a vida de outras pessoas. É isso que Deus estava falando com ele. Quando ele entende o que Deus estava falando, ele não tinha que tratar com mais ninguém. Quando a palavra vem e denuncia algo da nossa vida, não tem mais ninguém. Somos nós e Deus. Nós temos que ir ao Senhor. Ele fecha a porta do quarto dele. A Bíblia nos conta que ele vira o rosto para a parede. O homem mais poderoso de Israel. Ele vira o rosto para a parede. Quem sou eu diante de Ezequias? Quem é você perto de Ezequias? Um cara cheio de autoridade, com tudo ao dispor dele. Ele vira o rosto para a parede, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei na tua presença em verdade e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia vai contar que ele termina a oração chorando copiosamente. E chorou Ezequias muitíssimo.
Agora eu pergunto para você, quanto tempo você acha que esse homem teve com Deus para falar da vida dele? Eu vou chutar aqui 30 minutos. Por quê? Porque o profeta já tinha dado o primeiro recado e estava indo embora. Deus mandou o profeta voltar. Então significa que o profeta ainda não tinha chegado em casa. Novamente Deus chama Isaías e diz: volta para Ezequias. Olha as palavras do Senhor, não eram umas palavras de denúncia e nem de condenação. Avisa para ele que eu ouvi a oração dele e eu vi as lágrimas dele. Avisa para ele que eu vou acrescentar 15 anos e vou curá-lo. E ainda vou livrá-lo do rei da Síria, porque o inimigo estava cercando a cidade aonde ele governava. A vida estava indo de mal a pior. Ele estava sendo sufocado, cansado e desgastado pela doença no corpo e pela atuação do inimigo ao redor da vida dele. Provavelmente como a sua vida talvez esteja nesse tempo. Então o caminho não é conversar com ninguém. O caminho não é ficar brigando com ninguém. Você quer resolver o problema ou ter razão? Porque tem hora na vida que não dá para ter as duas coisas. Ou você vai ter razão, ou você vai resolver. O que você quer? Você quer ter razão? Então você não vai resolver. Porque se você quiser resolver, você tem que abrir mão da tua razão. Entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a tua porta. É tempo de intimidade com o Senhor. Não é de uma oração religiosa, não. Não é de uma oração altiva. Deus, eu creio no teu poder. Não. Você provavelmente até a sua fé esteja desgastada. Não é para usar as palavras que você aprendeu ouvindo um pastor orar na igreja. É para rasgar o coração. É para se humilhar diante do Senhor. Porque isso vai gerar uma honra tão poderosa na sua vida que vai reverter a fonte do seu cansaço e do seu esgotamento. Paulo e Silas num dia estavam arrasados dentro de uma prisão. Apanharam de uma forma muito violenta. Foram presos de uma forma muito injusta. Em um dia eles estavam numa prisão, mas decidiram fazer algo numa prisão. O diabo, deixa eu avisar para você, ele ainda pode prender você em muitas situações humanas. Não, o diabo não tem poder na minha vida. Não tem poder na sua vida, mas tem influência em muita coisa que está ao seu redor. Não, mas comigo ele não pode. Irmãozinho, irmãzinha, eu estou querendo terminar aqui, mas você precisa expandir e entender alguma coisa importante aqui. O diabo tem uma grande influência. Ele pode mover situações ao nosso redor. Diga comigo, Satanás pode mover algumas situações na minha vida. Pastor, tem base bíblica para aquilo que o senhor está falando? Porque eu sou ungido de Deus. É mesmo? Apocalipse capítulo 2. Jesus escreve uma carta a uma igreja, e é a única que ele não critica, que ele elogia. Esmirna. Esmirna é uma rosa, ou melhor, é uma flor muito cheirosa. Quem já conheceu aqui o perfume chamado mirra? Levante a mão. Mirra vem de Esmirna. Esmirna é uma rosa, um tipo de rosa, é uma flor que precisa ser amassada para gerar e gotejar a fragrância chamada mirra. Jesus elogia aquela igreja, mas diz o seguinte para ela no final: e nós somos igreja do Senhor. Amém? Eu estou pregando para a igreja do Senhor aqui. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha para o alecrim dourado de Jesus do teu lado aí. E diz para esse alecrim dourado aí: Satanás quer te cirandar. Fala para ele aí: Satanás quer te cirandar, alecrim dourado.
Eu jejuo muito, eu oro muito, só falta rodopiar no mistério. Lindo, parabéns para você. Você continua sendo mais alvo do diabo do que nunca. Alecrim dourado. Satanás encurralou Jesus no deserto. E não foi com situação fácil, não. Foi tiro, porrada e bomba. Mas Jesus tinha algo que está faltando na nossa vida hoje. O quê? Revelação. O que eu prego aqui no altar, Deus me dá no secreto, em orações. Eu começo a orar, começo a falar com o Senhor, vem uma revelação do Espírito na minha boca na hora. Eu tenho que pegar o celular, alguma coisa, e começar a anotar. Fluir. Rios de águas vivas fluirão de você quando você estiver na presença.